entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 4 de janeiro de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Prefeito eleito de Santana do Piauí, minha gente, a 324 quilômetros ao sul de Teresina, conhecido como Chico Borges, morreu por volta das 5 horas do domingo após se envolver em um acidente poucas horas antes de tomar posse. A vítima estava sozinha em seu carro, que colidiu frontalmente com o ônibus. Um sargento da Polícia Militar local falou sobre seu último contato entre eles e destacou que Chico estava muito empolgado e entusiasmado para assumir o cargo. Histórias e sonhos interrompidos. Você costuma se questionar quando houve casos como esse? Suas vidas interrompidas. Você conhece pessoas que estavam assim no auge das suas conquistas e acabaram com as suas vidas interrompidas? Como entender a brevidade da vida de forma que não haja em nós dúvidas quanto à bondade e o cuidado de Deus? Sabe aquele costume antigo de guardar um dinheirinho no cofrinho? Você tem isso na sua casa ainda aí, ô querido ouvinte? Fala pra mim. Cofrinho, alguma coisa assim? Bom, um casal de mineiros costuma fazer isso há 6 anos e o resultado é que eles já conheceram mais de 6 países e pretendem conhecer muito mais. Vou contar essa história para você aqui no nosso Debate 93 de hoje e algumas perguntas são importantes para nossa reflexão. Você costuma guardar dinheiro ou economizar é uma coisa que você não consegue? Você pode até dizer, JR, eu tô tão sem grana aqui, eu tô tão duro que eu não guardo nada, não tem como. Agora, algumas pessoas poderiam guardar um pouquinho mais. Tem gente que ganha para gastar, tem gente que ganha, guarda e gasta. Em que nível você está? Conta pra mim, meu querido ouvinte, como ser econômico nos dias de economia tão dura. O que a Bíblia diz sobre gerenciar as suas finanças, administrar os recursos que estão aí sob sua responsabilidade, hein? Por que o namoro evangélico é tão complicado, minha gente? Pergunta aqui uma de nossas ouvintes. O rapaz e a moça começam a namorar e a igreja já coloca pilha para que eles se casem. Isso é certo? Como o jovem cristão pode lidar com as pressões? Como evitar que isso faça com que ele ou ela se precipitem nessa escolha? Casar só para acabar com as cobranças. Como escolher a pessoa certa? Quero ouvir a sua opinião e a sua participação é agora no Debate 93. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Samuel Silva, pastor auxiliar da Igreja Batista Nova Jerusalém, cantor da nossa MK Music. Muito bom dia, seja bem-vindo, pastor. Namoro evangélico é complicado, como diz a nossa ouvinte? Então, é um pouco mais complicado, realmente. Existe uma exigência no tocante à santidade, no tocante à preservação de valores e princípios bíblicos, mas dentro desse contexto, né, de pressão, de cobrança para uma definição, tem que se casar logo e tal, eu não vejo muita diferença para um namoro que não é cristão, que não é evangélico. Se a família for uma família de tradições fortes, né, se for uma família direita, ela vai cobrar da mesma maneira que o rapaz ou a menina se posicione em relação ao casamento. Mas eu acho que tudo tem a sua hora, tudo tem o seu momento, e a gente, como crente em Cristo Jesus, precisa fazer da Bíblia a nossa regra de fé e prática, e ela deixa claro que há tempo para todas as coisas. Pastora Gessiana Donato, da comunidade Reina na Ilha do Governador, está autorizada a espirrar a hora que precisar. Bom dia, seja muito bem-vinda, a nossa menina da mesa de hoje. Pastora, a nossa ouvinte entende que o namoro evangélico é complicado em razão das pressões, da pilha que a igreja coloca para que a pessoa que mal começou a namorar já
já planeje o noivado, o casamento, e daí para filhos é um pulinho. Como lidar com esse assunto? Bom dia, JR. Bom dia, os debatedores. Bom dia, queridos ouvintes. Bem, JR, o pastor estava falando das questões dos princípios, né? Que vem nortear a nossa vida. E agora, né, essa ouvinte está falando sobre essa pressão que é causada. Eu acredito, não sei qual o contexto que a irmã, né, está vivendo hoje, o contexto no meio, né, da denominação que ela está vivendo, ou o tempo, porque às vezes a pressão ela pode acontecer pelo tempo, que às vezes a pessoa leva namorando, leva noivando, e a gente sabe que esse tempo ele é complicado para todo casal. Você que fica muito tempo namorando, aí você fica noivo, é muito complicado. Então, às vezes, não é uma pressão, às vezes são as perguntas mesmo que acabam gerando e aí, vai casar quando? Vai casar quando? Quando casa, vai ter filho quando? Vai ter filho quando, né? Isso é uma pressão normal da sociedade. A questão é a decisão. A pessoa decidir não se pressionar com aquilo que vem do externo, ela não vai ter nenhum tipo de problema, mesmo vindo a pressão. O casal decidiu, pronto. A questão é o tempo, que realmente pode ser um fator problema para eles se segurarem em relação ao sexo antes do casamento. Pastor Valdir Miyazato, da Igreja Casa da Bênção em Irajá. Pastor, bom dia, seja bem-vindo. A pressão, pastor, é correta? É adequado que isso aconteça? Muitas vezes isso vem com piadinhas, né? Vem com bom humor, mas é um humor bom para quem fala, não é um humor bom para quem ouve. Tem pessoas que sofrem com esse tipo de coisa, tem pessoas que deixam de comparecer aos lugares por conta de entender que haverá pressão. Tem gente que gosta de resolver o problema da humanidade, não é isso? Então a pessoa está lá solteira, não vai ficar solteira. Eu tenho aqui uma pessoa que é direitinho para você, só não combinou com ela, pessoa, né? Com a pessoa. Muito bom dia a todos, bom dia aos debatedores, uma alegria estar aqui novamente nesse início de ano, né? E um assunto tão presente nas nossas igrejas, nas nossas famílias, né? As famílias cristãs, que eu vejo aí, o JR e ouvintes, o porquê da pressão, é porque há um medo, né? Das pessoas pecarem antes do casamento, né? Fazendo sexo antes do casamento. E a gente sabe que na juventude, né, a ebulição dos hormônios são terríveis e fazem com que isso aconteça, né? E não é incomum a gente ver jovens se casando com a moça grávida e tudo mais. Então há aquele medo, aquela pressão, mais por conta de uma questão de evitar um tipo de escândalo, algum problema, do que outra coisa. Mas aí tem um fato bem complicado, né, que nós precisamos dar atenção aos jovens da igreja, a orientá-los em relação a isso, né, em relação à questão do namoro, como é o namoro cristão, né? Eu acho que seria um debate muito interessante para uma outra ocasião. Então, o que eu penso é o seguinte: a pressão existe e sempre vai existir por conta do medo do pecado. Pastor Bruno Monteiro, do Ministério Unção do Crescimento em Itaipuaçu. Pastor, bom dia, seja bem-vindo. Como o senhor entende esse assunto aí, pastor? Bom dia, JR, bom dia aos amigos debatedores, a todos os ouvintes. Eu concordo com algo que o pastor Samuel colocou, que não é apenas a questão de um princípio bíblico. Toda família bem estruturada hoje, ela pensa em querer ver os seus filhos, logo que estão namorando, logo estruturar e casar, né? Todo pai de uma família bem estruturada quer isso. Mas vamos colocar aqui os princípios cristãos, se nós formos avaliar o que diz a Bíblia a respeito disso, né? Eu vejo que a Bíblia, ela nos mostra claramente que é errado o jovem ficar muito tempo namorando, sem pensar, sem ter o propósito de casar. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7:9, ele diz que é muito melhor casar do que abrasar. E eu vejo que se o jovem está namorando, ele tem que já ter o propósito de casar. Agora também tem uma outra coisa importante a observar, é que hoje muitos, por quererem oficializar o sexo, eles querem casar logo, eles entram nessa pressão para casar logo e acabam tendo problema com casamento no futuro.
naquela pressão de as pessoas da família falar, tem que casar, na pressão de querer oficializar o sexo, eles vão lá e casam rápido, e daqui a 2, 3 anos você tem visto muitos divórcios acontecerem na igreja em função disso. Mas, na minha opinião, segundo a direção da Bíblia, é preciso casar com consciência, casar experimentando um ou outro. Eu acho que é muito importante movimentos que nós temos tido hoje, como o movimento do Eu Escolhi Esperar. Algumas igrejas trabalham o romance real, a corte, porque dá para os jovens eles conhecerem um ao outro com o propósito de casar e aí não errar no casamento. Essa é a minha opinião. Ouvinte que participa conosco aqui pelo nosso WhatsApp, 968038319, pode trazer a sua opinião sobre o debate exatamente por esse número e sempre por escrito aqui no nosso WhatsApp com mensagem de texto. Caso o objetivo seja compartilhar o testemunho sobre o debate, aí você manda por esse mesmo número, mas sempre em áudio. Então, áudio são os testemunhos e as opiniões por mensagem de texto. Ouvinte dizendo, JR, existem algumas igrejas que impõem tempo de namoro, noivado e casamento, alegando que é para evitar caírem em tentação. A discussão aqui não é se a igreja está certa ou se está errada, ou se a igreja de vocês faz isso ou não faz isso, certo? A discussão é um modelo que vocês entendem adequado para o século 21, com as pressões todas que esse tempo exige e existe, e ao mesmo tempo com as características de uma juventude hoje. É adequado isso? O que é que vocês pensam? Sabe, se eu pudesse colocar uma matéria no currículo escolar, né? Eu tenho 2 filhos e me preocupo muito com o que eles vão ser no amanhã. Essa matéria seria diálogo. Eu tenho percebido uma juventude com pouca personalidade. E ela não tem personalidade exatamente porque ela não dialoga. E quando a gente fala em diálogo, a gente não fala simplesmente na apresentação de uma ideia, de uma contraproposta, mas sobretudo de um pensamento formado. Por exemplo, essa questão da pressão, né? Eu falei no início do debate, né? Que não só a família cristã, mas as famílias tradicionais, elas cobram e tal. É normal, por exemplo, a gente começou a namorar, o pai e a mãe ficar perguntando, vai casar quando? Né? Ou antes do casamento, vai ficar noivo quando? Aí fica noivo, aí vai casar quando? Aí casa, aí vai ter filho quando? É normal que exista sempre essa cobrança, até porque as pessoas querem ver você se estruturando da maneira mais rápida possível. Mas aí, o casal precisa ter essa personalidade formada. E aí, com personalidade formada, você se encaixa em qualquer tipo de modelo, né? Essa pergunta, ela é bem importante ser ressaltada aqui, porque realmente nós temos vários modelos, né, sendo implementados nas igrejas. Por exemplo, Nova Jerusalém, igreja da qual eu faço parte. A gente tem um costume de levar os jovens a orar 3 meses antes de assumir o namoro. Não é uma corte. É uma oração mesmo. Pastor, eu tô gostando da menina. A menina, pastor, eu tô gostando do rapaz. Então, olha, vocês vão orar 3 meses. Depois de 3 meses, vocês nos procuram aqui, a gente abençoa o namoro de vocês e acompanha o namoro de vocês. É um modelo da Nova Jerusalém. Outras igrejas, não, você vai fazer a corte que sem um namoro propriamente dito. Cada um com o seu modelo, mas sempre... Havendo acompanhamento, né, pastor? Havendo acompanhamento e, sobretudo, pastor, com a personalidade como é que é esse do negócio casal, né? O casal tem personalidade. Como é que é? Porque vocês estão falando o seguinte, aliás, vocês não, o pastor, né? Trouxe o seguinte, o rapaz vem até o pastor e diz, pastor, tô gostando dessa menina. Então você tem aí um vínculo estabelecido. É muito fácil acompanhar quando se tem esse vínculo. Sim. Né? Agora, é uma regra. Para namorar na nossa igreja tem que procurar o pastor, senão estará sob maldição, vai se dar mal, vai criar barriga e ela espinha, entendeu? Só não entra o campo da maldição. Como é que funciona isso? Quer dizer... eu acho que não tem que ser tão radical, porém assim, não só a figura do pastor em si, mas principalmente dos pais, né? Porque foi falado aqui, acho que foi o senhor mesmo, pastor Samuel, que falou a respeito das famílias bem estruturadas e o pastor Bruno também comentou a respeito, né? Famílias bem estruturadas, os pais acompanham os filhos, todos os passos e tudo mais. Só que a gente tem um fator de muitos jovens que vão para a igreja sem ter esse acompanhamento aí, a figura do pastor, do discipulador, do líder da juventude, seja lá o que for.
mas sempre ter um auxílio de alguém, um acompanhamento, né? Então você, jovem que está ouvindo agora esse debate, né? Vai namorar? Procure alguém com mais experiência do que você, né? Que não esteja envolvido tão emocionalmente na questão. Isso é interessante para evitar os excessos, né? O abrasar, como ele falou. A gente está vivendo um século hoje que a informação, ele norteia a nossa vida 24 horas, né? Jovens que, na verdade, têm aí sites de relacionamentos, enfim. E eles, por mais que estejam na igreja, às vezes a pessoa com que eles estão se relacionando nem estão ali. Já é uma pessoa evangélica de um outro estado, uma pessoa evangélica de um outro lugar, e eles estão ali já conversando, namorando, e muitas vezes não chega para um líder. A gente está se deparando com essa situação hoje, e quando chega, eu já estou indo viajar, porque eu vou conhecer os pais de fulano, ou fulano está vindo para cá para poder estar conhecendo os pais, enfim. Então a gente está vivendo um momento hoje muito diferente. Então, quando a gente impõe alguma coisa e que aquilo ali precisa se tornar uma regra, a gente acaba, não estou dizendo que a gente já trabalhou com corte e tudo mais, só que existem os extremos. O extremo, ele sufoca. O extremo, ele mata. Então, o extremo, ele acaba fazendo com que a pessoa tenha uma ideia do evangelho, o evangelho cruel, o evangelho difícil de se levar. Então, essa cruz, ela é muito pesada para eu carregar. E, na verdade, não é dessa forma. Eu não só concordo com a pastora, como eu queria até ressaltar, o início da minha fala, eu falei sobre a importância do diálogo. Eu acho que falta, talvez o principal problema sejam os casais se submeterem a uma pressão sem dialogarem. Sim. Por exemplo, você tem que se casar, o pastor está me mandando me casar, eu vou me casar, só que eu não tenho condição financeira ainda para me casar e me arrebento. Nada estruturado, entendeu? Não tem... Então, assim, eu acho que vai também morar na casa do pastor. Dá vontade de bater na porta do pastor e falar, agora o senhor vai me sustentar. Porque tem isso também nas igrejas. Eu acho que você precisa estabelecer o acompanhamento, como foi dito, sem ser radical. Você precisa ter modelos nas igrejas para ajudar os nossos jovens, mas o jovem também tem que aprender a dialogar e suportar determinadas pressões. Eu acho que o verbo acompanhar talvez seja a chave de tudo, porque todo mundo quer ser acompanhado. Agora, desde que seja bem acompanhado. Mal acompanhado é uma encrenca. Então, se você tem uma pessoa que supostamente está acompanhando, mas está determinando o que vai acontecer na sua vida, você não está acompanhando, você está dando ordem. Exatamente. Está ordenando. O acompanhamento é um discipulado. É o discipulado. Quer dizer, você não, e o discipulado não pode ser com base na sua experiência. Esse é um problema. Sim. O discipulado é com base no que a Bíblia diz. Então, em vez de dizer para o jovem, senhor jovem, não transe antes do casamento. Aí o jovem diz assim, e o senhor transou? É experiência. Aí o pastor, aí pronto, já começou aí, já deu enrolation, já perdeu a autoridade. Dizer, olha meu filho, nós estamos falando aí com base na palavra. A Bíblia diz, a autoridade não é a minha experiência. Não, até a autoridade é o que a Bíblia diz. Até pode usar a própria experiência para dizer assim, olha, eu caí, não quero que você caia. Aí é aquele ponto de que você quer, você vai abrir, porque ninguém cai sozinho. Quando você fala que caiu, você caiu com alguém. Isso aí. E aí começa a ponta dessa conversa, você vai, senhora pastora, hein? Sempre vi a pastora com uma santa. Quer dizer que, não foi com a pastora. O negócio enrolou. Aí a história vai ampliando. Bom, um ouvinte nosso disse, JR, não vou me identificar, por favor, fale bem baixinho. Então vamos atender. JR, eu sou solteira, né? E meu pastor tentou me empurrar para um presbítero. JR, eu disse, eu vou orar. Aí orando, né? Um dia eu tive um sonho e o presbítero se transformava em uma grande bomba. Ouvinte, eu vou ler tudo. Mas, por favor, como é que foi? Pareceu uma bomba, assim, uma bomba. Chegou a explodir. É isso que você via no sonho? O cara virou uma dinamite, sabe? O que você viu aí? Só para poder ilustrar, minha querida ouvinte. E ela diz, conclusão, JR, o presbítero não ficou comigo, ele se casou, se tornou um homem violento e deu uma surra na esposa. A bomba explodiu, entendeu? Glória a Deus que não foi na minha mão, diz a ouvinte. Sem nenhuma misericórdia com a outra, hein, ouvinte? Também tem que ter misericórdia com a outra irmã. Me conta aqui, ouvinte, como é que foi esse sonho. Mas vejam bem, queridos, essas arrumações, esses arrumadinhos aí, que popularmente o pessoal chama de Santo Antônio, com todo respeito aqui aos nossos ouvintes
católicos, todos eles sabem que é exatamente essa expressão que é utilizada não para o santo, mas para alguém que faz, não, vem cá e tal, Cupido. O Cupido. Tá certo? Não, aqui na igreja fulano, a irmã fulano já casou fulano, casou Beltrano, casou não sei quem. Esse negócio, gente, isso é saudável? Eu acredito que esse é o outro lado da moeda, JR, que é perigoso demais e que acontece nas igrejas e que vem desencadeando em uma série de divórcios nos dias de hoje. São pessoas que elas foram pressionadas por um líder, pressionadas por alguém para poder, olha, aquela pessoa ali é boa para você. E aí depois que elas começam a namorar, começa a vir a pressão para que o casamento ele venha se concretizar e isso vem se desencadear em um sério problema lá na frente. É saudável problemas que isso estão acontecendo que aconteça? Mas assim, agora existem tem os dois lados, né? Tem a ida e a vinda, né? Uma vez de mão dupla. Já por outros lados, né? Quem de nós não viveu essa experiência dentro das nossas igrejas e você intermedia uma situação, poxa, passa a olhar fulano diferente, daqui a pouco estão apaixonados, casa dá super certo. Que você uma coisa eu acredito que é um conselho, você olha isso aqui, cuidado com esse aqui na e porta tal. Da igreja, olha, o irmão vai te dar uma carona, o irmão quer ele quer pagar o teu lanche na cantina. Aí quer te dar uma carona, não isso pode. Eu acho super saudável. O problema é a imposição. O lanche na cantina é obrigação dele. Agora, dar carona, abre teu olho, meu irmão. Vou te dar uma carona. Essas dicas de abrir o olho, ela acontece até tá cheio de lobo aí, hein? Na igreja, e é saudável. O perigoso é a imposição. Vocês estão falando que a imposição. Vocês estão falando de uma ocasião. Entendeu? Fulano, olha, poxa, uma ocasião. Agora a pessoa faz isso rotineiramente. Você sabe o perigo? Olha, é um perigo muito grande. Ela tem um software na casa dela lá que, entendeu? Que ela cruza lá os dados, as informações, que é um site de relacionamento, a irmã? É aquela imposição dizendo assim, olha, Deus está me falando que aquela pessoa... Aí é perigoso demais. Então, isso daí a agora gente... só apertou, pastor. E agora o povo gritou. Porque uma coisa você fala assim, eu sinto, eu acho... Eu vejo. Outra coisa é assim, Deus me falou que é pra você casar com fulana de tal. Isso é muito perigoso. Você não teve um sonho, assim, não, o sonho que me disse, quem disse? Não o sonho. Não, mas quem disse no sonho? Tem narrador no sonho? Não, em sonhos doidos, né? Em sonhos loucos. Sonho que me disse. Pode parecer um tiro no pé pra nós que somos pastores e que tratamos com liderados, mas assim... os nossos liderados precisam ser mais fortes, com personalidade, para não se deixar levar por qualquer palavra, por qualquer conselho, até uma brincadeira, né? Tem gente que leva tudo a ferro e fogo. Você chega e fala assim, paga um lanche na cantina, pronto, o cara tá apaixonado, entendeu? Ele nem conheceu a menina direito para saber, mas assim... Ela me agradeceu, ela olhou para mim e disse obrigado. Pronto, né? Mas o tom de voz foi no obrigado dela. Que fica apaixonado rápido demais hoje em dia, né? Exatamente. Nossa, não tem personalidade, já tô apaixonado, muito é perigoso volúvel, o jovem cristão parece que ele é mais carente do que o jovem não cristão, né? Então eu vejo que muitas vezes eles são ludibriados por causa disso, né? Vem um agradecimento, uma carona que deu, né? Pode acontecer, né? Ajudou entrou no mesmo time de futebol lá, de misto lá, ou de jogo, acontece alguma coisa. Então é muito importante, né? Não ser levado pela paixão, pela emoção, né? E às vezes até quem está de fora se pega aquilo para si e começa a torcer e a fazer a pressão, como foi falado aqui, né? Vira grupo. Tem um grupo a favor, tem um grupo contra, tem um grupo que quer outra pessoa. Se terminar, a pessoa vira vilã. É isso aí. Entendeu? É excluída do grupo, já sai do grupo do WhatsApp. Não sai. Eles criam um outro grupo, só não chama a pessoa. Exatamente. E naquele outro grupo que o antigo só manda aquelas imagens, bom dia, só imagem, só aqueles postzinhos, mas fez o outro grupo onde a fofoca tá rolando solta. O negócio é quando você erra o grupo. Mandei pro grupo errado, caramba, não é. JR fala baixinho, pois não, ouvinte. Eu comecei a namorar com 15 anos, né? E com 2 anos de namoro, tava conversando com um presbítero da igreja, ele me disse, menina, não namore muito tempo, é melhor casar do que abrasar. Sabe, JR, eu não liguei muito, pois eu queria entrar para a faculdade primeiro. Daí, com o tempo passando, o amor aumentando, eu e o meu noivo, agora noivo, nós caímos.
Sabe, JR, eu me arrependo por não ter dado ouvido àquele irmão, porque agora estamos em disciplina, longe da comunhão da igreja, está sendo bem ruim. Ainda bem que já está perto do nosso casamento, porque viver com a incerteza da salvação é terrível. Conta nosso ouvinte. A história aqui é longa, os detalhes são longos, se vai estar salvo, não está salvo, é uma questão que ela tem que conversar com a liderança espiritual dela lá para entender que a salvação pode não estar exatamente, ouvinte, atrelada a isso. Mas veja, o acento dela aqui, que ela traz, é que se tivesse casado, isso não teria acontecido. A questão talvez não seja exatamente essa. Talvez seja, se não tivesse transado, é isso aí, não teria engravidado. É isso, eu sei. Não é, pastor? Vamos lá, pastor. Então diga. Questão... Fala, pastor, que eu te escuto. Vai lá. A grande questão é o seguinte, o abrasar, né? Porque há um medo do abrasar. Abrasar significa você está colocando mais brasa e vai pegar fogo. Uma hora o negócio vai incendiar. Então a questão, ouvinte, é o seguinte: começou a namorar, né? Sair do abrasamento, né? Procurar namorar, por isso que é importante a questão desses grupos, desses movimentos, né? Escolhi esperar a corte, porque antigamente a gente conversava antes para poder dar o primeiro beijo. Hoje dá o primeiro beijo para depois conversar. Aí já começa esquentando o negócio. E aí depois querem ter o casamento para poder oficializar e dizer, não, agora que casou, mas na verdade o propósito talvez não era de casar, ainda queriam ter mais um tempo para poder experimentar, não estavam prontos financeiramente e uma série de coisas. É um perigo beijo na boca, viu? O problema também é que estão espiritualizando tudo, sabe? As pessoas conversam pouco e espiritualizam demais, né? E aí ficam rasas. Eu tenho visto jovens rasos, porque tudo é espiritual. Não tem coisa que não é espiritual. Eu namorei 5 anos, né? Só namorei a Denise, tô casado 16 anos, e tinha dia que eu ligava pra ela e falava, filha, não vou aí na tua casa não. Por quê? Porque eu tô pensando besteira. E eu vou ficar em casa, não é uma coisa, vamos orar, não vamos orar não vamos nos ver, né, porque senão... Não, orar também é bom. Não, orar também é bom, mas assim, quer ver uma das frases que eu mais uso? A pessoa, você vai lá junto, orar junto lá, dava zebra, né? Uma das coisas, não ia orar, pastor. Uma das coisas que eu mais uso é assim, a pastora Denise orou pouco e você orou muito, porque ela é bonita, eu sou feia, aquela coisa toda. O senhor ouve isso muitas vezes? Eu ouço direto, mas eu vou dizer, não foi nada tem a ver com oração, entendeu? Eu montei uma estratégia muito boa, eu fiz amizade com a minha sogra, eu odeio berinjela e comi berinjela pra caramba, pra minha sogra ficar minha amigona. Até o casamento. Não, depois que namorou já era, aí tudo bem, até o namoro. Berinjela então, nunca mais. Mas aí orou muito. Não agora tinha um papo bom, E essa questão também é fundamental. A gente tem o fator hormonal dos mais novos, a gente também da meia idade, a gente tem essas questões, já que aquele que o divorciou e tem a dependência porque tinha uma atividade sexual ativa e está namorando, não consegue mais, mas a gente também é bombardeado por causa disso em relação à mídia e o jovem, ele está vendo isso tão escrachadamente, tanto em Zap, tanto em tudo, imagem, faça, e a que a minha sobrinha foi na doutora, né, exatamente, a minha sobrinha foi na doutora, 24 para casar, 25 anos, e foi fazer, ela no exame ginecológico, eu sou virgem. Como, menina? Você é virgem? 26, sabe, você não tá certa, né? Ela, como assim? É a mãe do lado. Você tem que experimentar. Você não experimentou antes ainda de casar, então você já sabe que se você ter relações com esse rapaz, ele é o rapaz que você vai gostar para casar. Isso aí, disse a médica. A médica. Aí a menina, a minha sobrinha ficou e a mãe levantou, vamos embora. E ela ficou chocada, porque a doutora falou que ela estava fazendo errado, que ela deveria... E muita gente acaba indo lá e diz, doutora, isso aí, doutora. Que eu precisava ouvir. Abre teu olho, ouvinte. Agora tem um ouvinte bravo aqui. O ouvinte bravo tem que respeitar, hein? JR, um jovem da minha igreja chegou essa semana e disse para o pastor que queria noivar. Só que nós, como líderes desse jovem, nem sabíamos que ele namorava. E de repente, JR, ele já ia casar. A menina mora em outra cidade. A mãe e a moça vieram para noivar. Daí eu perguntei à moça, quantos anos você tem? Sabe o que ela me respondeu? 16 anos, JR. Esse pessoal não pensa em estudar? Já quer formar família sem estrutura física, mental e financeira? Pergunto, a mãe não deveria intervir?
conversar, orientar. Sabe o que a mãe disse? Eles são servos de Deus. Isso acontece muito, os pastores aqui devem... muito bravo? Não, né? Não, nesse tom mesmo, né? Muito. Nós temos situações onde, como pastores, nós estamos vendo o relacionamento começar, e é um relacionamento prematuro, é um relacionamento de pessoas que não têm nenhum tipo de preparo emocional, gente nova, de 16, 15 anos. E aí nós, como pastores, falamos, olha, não é legal isso daí. Eu já vi isso acontecer várias vezes na igreja que eu sou pastor, e os pais, eles vêm e falam, pastor, eu estou abençoando meu filho para namorar. E aí nós, como pastores, sim, o pai falou que está abençoando, ok, querido pai, essa é a sua decisão, então Deus abençoe. Mas já vi muitos problemas estourarem, quando estoura um problema, vem correndo para o pastor para poder pedir ajuda. Pastor, e agora? O que aconteceu? Olha lá, isso com o filho. E a gente, eu não sei se os pastores passam por isso daí também. Acontece muito de... Os pais abençoam aquilo que a gente diz. Dependendo da cultura, de onde for a pessoa, no interior e tudo mais, é um privilégio para a mãe casar a filha cedo. Não, e tem gente que quando tem muitos filhos, faz conta, né? Exatamente. Menos um para comer berinjela. E é um problema isso. O pastor disse que se o jovem quer namorar, foi o pastor Valdir quem disse, tem que procurar alguém com experiência para se aconselhar, porém que não tenha vínculo emocional. Pergunto, não seria induzir o jovem a buscar aconselhamento fora da família, pastor? Pergunta aqui um ouvinte. Não, eu penso que tanto dentro da família, eu considero não emocional dentro da família, porque o pai e a mãe, não é ele que está apaixonado pelo parceiro do filho, né, ou da filha. E ele e o pai e a mãe têm experiência para falar, porque conhece o próprio filho, né? Então é muito importante, seja da família, seja fora, porque a gente tem muito disso, o pastor Bruno acabou de falar aqui, de pessoas que vêm nos comunicar. Pastor, eu estou... vou começar a namorar com a fulana. Ele vem comunicar. Às vezes comunica que já tá namorando, né? Aí quando dá ruim... Já tô namorando, queria que você me abençoasse. Aí depois ele vem chorando. Deu ruim, pastor. Eu queria que chorasse porque me traiu ou porque aproveitou de mim, agora não quer mais nada comigo, qualquer coisa do tipo. Então, o que acontece? Se você tiver essa segurança de procurar em alguém a ajuda, tiver essa... nem todo mundo é como o pastor Samuel, né? Que quando viu que estava na baixa ali da espiritualidade, nem vou ver você, porque se eu chegar perto vai pegar fogo. Talvez estivesse na alta da espiritualidade. Não, a ponto de perceber que se, né? Perdoe lá. Eu pensei que o senhor fosse falar assim, nem todo mundo é como o pastor Samuel que aguenta a berinjela. Uma irmã chegou e disse, estou orando para você e o fulano namorarem. Vamos orar? Eu disse pra ela, conta a nossa ouvinte, tá doida? Tem chance não. Aí a amiga falou, mas se Deus falar com você, ora. E a mesma coisa ela falou com o rapaz, e nós acabamos orando por 3 meses, estamos juntos há 8 anos. Era de Deus, mas nem eu nem ele enxergávamos. Precisou de uma irmã para abrir os nossos olhos, que é uma coisa bem diferente, né? A ouvinte da bomba, eu perguntei para ela, como é que é o negócio da bomba, né? Ela falou, JL se transformava em uma bomba uma grande bomba redonda e com um pavio aceso. Ô, irmã, não vou perguntar isso, né? Você é burro? Eu vou perguntar. Tá todo mundo pensando, mas se você quiser responder, entendeu? Porque você me deixou curioso. Eu sou uma pessoa curiosa, eu tenho aqui todo o cuidado do mundo, mas olha como tem gente falando sobre esse assunto. Nós até esticamos aqui o tempo, temos mais 2 assuntos, mas eu vou dizer para os meus queridos e amados ouvintes, outros 2 assuntos às vezes podem esperar. JR, eu estava com um homem que é divorciado, só que ele mora no mesmo quintal. Ih, ouvinte, aí é. Ficamos durante 3 anos com ele em fornicação. Só que isso vinha me entristecendo, porque não estou em comunhão com Deus. Você acabou, ouvinte? Rompeu? Você rompe logo porque o telefone avisou que a bateria tá caindo. Obrigado aqui ao WhatsApp, o telefone para me avisar, porque a bateria tá... Você ouviu o barulhinho? Deu pra ouvir em casa? Tá falando tanto de sinal. Ei, ouvinte, eu vou te contar uma coisa. Escuta a orientação. Escuta a sua orientação que vem aí, ó. Meu pai me falou pra eu namorar na hora certa.
minha avó me ensinou. Quem não quer casar não namora. Mas eu me envolvi com um rapaz, perdi a inocência, minha paz. Histórias de ilusões e decepções que eu não imaginei jamais. Ele brinca comigo e com meu coração, termina comigo e me pede perdão. Eu tenho um chamado e ele vive dizendo que não. Ele brinca comigo e com meu coração, termina comigo e me pede perdão. Eu tenho um chamado, eu preciso guardar meu coração. Olá, 93 FM, quem fala aqui é Ana Paula de Nova Iguaçu, aqui da Posse. Eu não consigo fazer o meu almoço sem ouvir a Rádio 93 FM e no momento eu tenho aprendido muito e são muitas lutas, né, no nosso dia a dia, e é assim que a cada dia eu edifico a minha vida espiritual. Amo vocês da 93 FM, amo o debate 93 FM. Feliz Ano Novo! Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Paz do Senhor, J.R. Vargas. Amém. Queria falar, J.R., que esse debate aí é algo incrível mesmo para nossas vidas. Esse debate nós aprendemos muito, J.R., muito mesmo. Isso é uma escola pra gente, né? É uma escola, né? Por mais que na minha igreja, meu nome é Cássio, eu sou da Assembleia de Deus, do Ministério Leblon, ali de Santa Teresa, pastor Marcos Almeida, mas J.R., esse debate é algo poderoso. Creio que muitos que estão ouvindo não estão com a mesma atitude ao qual estava outrora. J.R., que essa rádio continue abençoando vidas. Valeu, fica na paz e fala baixinho aí, J.R. Graça e paz, meu amigo J.R. Aqui é o diácono Marcos Vinícius da Igreja Presbiteriana da Gávea. Tudo bem? Que esse ano novo seja repleto de alegrias, felicidades. Um grande abraço e também um abraço da minha esposa Elaine. Tchau, tchau, JR. Outro abraço, meu querido amigo. Deus abençoe a você. Muito obrigado aqui ao Marcos Vinícius. Muito obrigado aqui ao querido Cássio, a querida Ana Paula pela palavra carinhosa. Deus abençoe muito a vocês, queridos. Sustente a vida de vocês cada dia mais. Eu agradeço o carinho da audiência, essa amizade maravilhosa que a gente desfruta aqui ao longo de tanto tempo aqui na 93 FM. Muito obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Muito mais que as ilusões e decepções que eu vivi. No coração de Deus sei que há alguém especial pra mim, que não brinca comigo e com meu coração, parceiro, amigo, irmão de oração, que tem um chamado e seguimos juntos na mesma unção. Não brinca comigo e com meu coração, parceiro, amigo, irmão de oração, que tem um chamado. Minha gente, são 11h46 aqui no Rio. Aqui o ouvinte nosso dizendo: olha, gente, olha, JR, eu tô escutando aqui o debate. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho 15 anos e comecei a namorar cedo. Somos evangélicos, oramos, tá dando tudo certo. Porém, minha mãe se arrepende por ter liberado o namoro mais cedo. O que eu faço, hein? Pergunta aqui a nossa ouvinte. Ô, pastora, vamos uma voz de menina aí para responder essa nossa menina de 15 aninhos, cuja mãe, deu para entender, né? Liberou, agora tá arrependida. A mãe que liberou tá arrependida. A mãe, exatamente, a mãe liberou, diz ela, nosso ouvinte, tá dando tudo certinho, são 2 meninos crentes, mas a mãe se arrependeu de ter liberado cedo. Eu perguntaria, ele tá se arrependendo por quê, ouvinte ama? Tem algum motivo? Exatamente. Aproveita e conta para qual é a justificativa que a sua mãe dá, né, pastora? Exatamente, eu vejo assim, se ela é uma adolescente e tá ali sob os cuidados da família, o rapaz, o menino, ele deve seguir as regras da casa. Eu comecei a namorar com a idade dessa menina, minha mãe liberou depois da berinjela? Ter feito comido muita coisa lá em casa, me levado muito em casa para eu poder não vir da igreja sozinha.
Mas foi difícil minha mãe liberar, porque ela achava que ia prejudicar os estudos, mas ela viu que não me prejudicou nos estudos, não prejudicou na minha fé, nos tornamos pastores, mas tinham regras. Então ele tinha que sair em determinados horários, ele tinha que ir dias alternados. Então o que pode estar acontecendo, de repente, aí é uma perda de controle que pode estar fazendo com que a mãe esteja se arrependendo, porque a filha, não mãe, é só hoje, não mãe, foi só isso, não, olha, eu já não estou gostando, não estou querendo, que arrependimento. Antes eu não tivesse tomado essa decisão. Então tem que chamar para conversa, chamar para o diálogo e impor regras. Foi a primeira coisa que a minha mãe fez e meu pai, colocar as regras, nós tivemos que obedecer. Muito bem, aqui ouvinte dizendo, JR, há 2 semanas teve um casamento aqui na minha igreja, o rapaz com 17, a moça com 16 anos. Por um familiar, eu soube da seguinte frase, a mãe dela casou com essa idade. Aí, JR, eu fiquei apavorada, porque naturalmente tá imaginando ouvinte, os tempos são outros, né? Pessoas vivem um outro tempo, diz a nossa ouvinte que está em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, a questão do casamento precoce, né? Não sei se a gente pode dizer essa palavra, mas realmente vai ter vários desdobramentos aí, né? Falta de tempo, aí engravida cedo, né? Não vai ter tempo para estudar, depois vai se arrepender mais tarde. Existe um preço que se paga em casar cedo e principalmente antes de terminar os estudos, ter uma profissão definida e todo o preparo emocional que uma família demanda, né? Eu acredito que é um preço. A vida tá cara, né? Como é que sustenta uma casa com 17 anos? Qual é o emprego que vai gerar um salário, uma renda? Mas a gente pode observar que isso hoje, vocês até podem concordar comigo, o jovem, ele está procurando se estabelecer muito mais profissionalmente, estudar muito mais, a gente está com uma geração muito mais assim, para depois casar, e uma geração que está tendo menos filhos e tardando mais ainda eu acho que esse caso que o JR citou é uma exceção. Eu até tenho visto as pessoas sendo mais sábias. Mas tem um negócio da repetição. A mãe casou cedo, aí a filha então tem um modelo de repetição aí, coisa boa ou ruim, para ser observado. Ouvinte nosso aqui dizendo, JR, meu filho tem 15 anos, eu falo para ele o seguinte, para namorar, rapaz, você tem que ter dinheiro para fazer um lanche, para ir no cinema. Enquanto você não tem dinheiro, você não pode namorar. Aí ela, com o JR, ele é caseiro, graças a Deus, ó. Segurando, cara, manda aí, mas segura. Mas o pai fica incentivando aí pra rua, pra arrumar uma namorada. E quando eu falei isso na frente do pai, o pai disse, pode arrumar, filho, uma namorada, papai te dá o dinheiro. Diz aqui o nosso ouvinte. Entendeu? Ouvinte, deixa eu dizer uma coisa, ouvinte. Vou te dizer uma coisa. Se a namorada, casar, se papai vai continuar dando dinheiro. Mas se na casa da namorada tiver berinjela, filho, vai, cara. Vai tudo lá. é o início. Essa frase aí, vai que o papai te dá o dinheiro, ele já disse implicitamente, pode casar também, vai ter teus filhos, toda dificuldade, a gente vai estar aqui ou não na dificuldade, sabe o que é isso? É o filho que acaba não saindo de casa. Mas ele se casa, mas não sai. Mas você sabe que pai pensa diferente, o pai quer botar uma pilha no garoto, tá achando o garoto muito devagar, esse menino parece que, entendeu? Não fala com menina, só tem, sabe, é tudo amiguinha, tá, então meu filho vai lá, traz uma menina que eu quero ver. Tem pai que coloca uma pilha, ou porque tá na dúvida ou só tá colocando pilha mesmo. Se aparecer, ele não tá nem pensando em nada sério pro filho ali naquele momento. Porque tem um tempo que o pai tem que dar um din-din pro menino comprar pelo menos um cachorro quente no podrão, ou não? Aí é o envolvimento emocional que alguém comentou aqui, né? Que eu falei que as pessoas não envolvidas emocionalmente. Quando o pai e a mãe namoram no lugar do filho, exatamente, namora junto com a filha. Eu já atendi muitos casos assim na igreja. Estou impressionado aqui, uma notícia, olha, periquitante. JR, a ouvinte falou do pai aqui agora, entendeu? O ouvinte falou, JR, ele não gosta de berinjela. Aí não tem jeito, né, pastor? Mas eu também não gostava. Pois é, mas entendeu? Foi lá, né? Foi lá, então ouvinte. Conversa com ele. Comeu berinjela. A doutrina da berinjela. Eu comi, era um copo d'água e engolia e desci, vambora, vida que segue.
No pior é mentira, já pedi muito perdão a Deus, porque minha sogra perguntava, gostou? Você falava, tá uma delícia. Mas Tem agora refrigerante? Ela agora sabe, tá me ouvindo, eu odeio berinjela. Sogra, retroativo, vai ter bronca retroativa. Vai ter bronca retroativa. Tu tá achando que vai ser assim? Facinho, vai não. Bom, vamos aqui a querido ouvinte. O ouvinte, eu tô tentando achar a mensagem antes que o celular apague aqui outra vez. Ah, sim, é o ouvinte dizendo por que a mãe se arrepende. Ela se arrepende porque ele não tem um trabalho ainda e o casamento evangélico deve ser cedo, né? De preferência quanto ao nosso ouvinte. Quantos anos ele tem, ouvinte? Você tem 15, ele tem quantos anos? Que se você tem 15, ele deve estar, né? Na vizinhança ali do 15. Muito mais do que 15 não pode, porque aí já vira um negócio estranho. Mas o ouvinte, vai lá. A famosa digitando, conhece? Não, mas ela, digitando? Eu digo para esse ouvinte que tá ele tem 19 anos. Ele tem 19 anos. Não, já tem que ter um trabalho, não tem não? Com 19 anos? Pelo menos estudando firme, né? Isso. Ou estudando firme, é verdade. Porque tá na faculdade, o cara matou, tô aqui, matando um leão por dia, estudando, minhas notas são boas, porque se o cara não produz financeiramente, tem que produzir com nota. Mas pode ser também que agora se o cara nota é ruim também, não por essa questão profissional, mas um camarada com 19 anos com a menina de 15, esse camarada com 19 anos, ele tá querendo apressar muitas coisas. E aí a mãe pode estar preocupada com isso. De repente ela viu alguma coisa. Exatamente. E aí a mãe quer proteger a sua filha, o pai quer proteger, né? Mas o Jota então falou tem que uma avaliar esse frase detalhe que ela disse aí, porque o casamento tem que ser cedo, porque o casamento do cristão tem que ser logo. Ela coloca alguma frase assim. Ela falou de preferência, né? Olha. Ela que disse, entendeu? Eu não disse isso não. O ideal seria uma conversa com a mãe, para mãe, o que a senhora viu, né? Por que a senhora está arrependida? Então, por que esse casamento tem que ser cedo? A ouvinte dizendo que o casamento cristão tem que ser agora, cedo. Agora, se para casar, se o plano é casar, a pessoa tem que economizar. Né? Os mineiros aqui guardaram dinheiro no cofrinho. Tem o nome deles, Marcela? Tem não, né? Marisa aí? Tá aqui, né? Está aqui seu, você tá aqui, vamos lá, me ajuda aí, não tá aqui. Marisa e Paulo. Marisa e Paulo. Bom, Marisa e Paulo, até agora eu não consegui achar. Marisa e Paulo. Marisa. Os países que Marisa e Paulo visitaram, olha, com esse din-din foram Holanda, Inglaterra, Espanha, França, Bélgica e Alemanha. Puxa vida, juntando moeda de R$1, de 50 e 25. De 5 e de 10 ninguém quer, né? Mas o ponto aqui é a economia, né? Com essa economia, parece que tem um objetivo, né, pastor? Vai ter um propósito, não, nós queremos viajar, toda moeda que tiver a gente coloca aqui, toda moeda nossa, né? A gente vai colocar aqui dentro e depois pega esse dinheiro e investe em alguma coisa. Parece um propósito bastante interessante, até para quem é solteiro e tá dizendo assim, eu quero casar, então prova, coloca aqui o dinheiro do sanduíche, coloca aqui, entendeu? Aquela berinjela que você, entendeu? Coloca aqui o dinheiro. Ó, eu, na verdade, eu tenho uma dificuldade enorme de guardar dinheiro. Sempre tive. Mas eu aprendi uma coisa. Quando eu comecei a namorar com a Denise, né, eu sabendo que eu não ia conseguir guardar dinheiro, um mês depois de iniciar o namoro, eu entrei numa loja e comprei um freezer, uma geladeira e não sei quantas mil vezes para pagar. Foi a maneira que eu tive, comprometia quase todo o meu salário. A gente não tinha dinheiro para lanchar, para ir pro cinema e tal, porque eu tinha que pagar aquela geladeira e aquele freezer. Muita gente dizia assim, pô, você tá com um mês de namoro, você já tá comprando geladeira, freezer, já vai casar? Não vou casar, só que eu não consigo guardar dinheiro. Então é uma maneira que eu tenho de pegar o meu dinheiro e colocar em algo que amanhã depois vai servir para minha vida, entendeu? Então assim, um link que a gente faz. O senhor não guardou, então o senhor consumiu o dinheiro. Ok, mas assim, eu transformei o dinheiro em algo que eu teria que comprar futuramente. Você fez um investimento ao invés de ter um negócio. Eu tenho um testemunho para contar. Mas ele precisava disso, né? O senhor precisava disso? Não, era geladeira e freezer. Não, pois o senhor precisava disso. Não, só para ilustrar, que tem gente que quer investir. Não, também estou investindo. Não. Mas precisa disso? Não, comprei mais 4 rodas pro carro. Não. Não vai usar as 8? Eu ia guardar dinheiro para comprar geladeira daqui a um ano. Eu comprei ela parcelada porque eu não ia conseguir guardar esse dinheiro. 2016 foi um ano de crise, né? E todo mundo passou por isso. E eu comecei a guardar moedinha, né? Chegou agora no final do ano, queimou a máquina de lavar lá em casa. E a minha esposa, e agora? Queimou a máquina de lavar.
Aí eu peguei uma bolsa e a bolsa tinha mais ou menos uns 20 quilos. R$700 de moeda eu dei para ela comprar a máquina dela. Olha aí. Eu guardei durante um ano. Eu não consigo isso nunca, pastor. Olha, mas de repente a estratégia, pastor Samuel. Mas isso a estratégia da moeda? Moeda é boa, cara. Não, eu bato palma. Eu ia falar um pouco mais, você já superou, que a gente também guardou, nossa filha está passando problema de saúde, uma medicação cara dela aí, quase em torno de R$300, tiramos as moedas. Pois é. Quando eu fiz lá a montagem, fui coisando tudo, vai ter um valor metade aí, mas... Poxa, mas foi assim, eu me surpreendi também, mas quando eu contei moeda. Que tinha o senhor se arrependeu, pastor? Não. Não, né? Poxa, é uma coisa que... Não, tô olhando só pro senhor para ver se... Essa pessoa diz, ó, depois que eu contei, que eu vi quanto que eu tinha, deu até uma impressão assim, poxa, se eu soubesse, eu tinha guardado esse dinheiro. Tá feito, então quer dizer que a economia é uma coisa boa, né? Acho que é muito boa. Se a pessoa tem dificuldade ou tem facilidade? Olha, eu berinjela, o senhor gosta? Melhorando cada vez mais, né? Eu tenho utilizado alguns recursos hoje que você não pode precisa contar, não, só se o senhor gosta de economizar. Você pode economizar meio que na marra, tipo isso daí, mas não para poder comprar, né? Você pode fazer uma série de coisas. Vocês não gostam assim, você não gosta de entrar numa loja. Não, só um exemplo. Entrou numa loja, tô vendo ali o irmão com um relógio, como é que chama o irmão? Alex. O Alex tá com um relojão ali, um relojão preto, um relojão top ali. O cara entrar numa loja, aí a pastora também, então a pessoa entra numa loja e fala assim, olha, quanto é que custa aqui o relógio? Aí a pessoa dá lá um preço, sei lá, quanto custa um relógio? Quanto custa um relógio? Depende da marca. Igual a desse aqui dele aqui, uns 1.500. Aquele ali, deixa eu ver se é... Deixa eu ver. Você não gosta de chegar lá para ver o preço e sair feliz de não ter comprado? Entendeu? De ter sentido feliz de não ter comprado. Economizei 1.500 aqui. Aí é muita. Não tem não, é? Não. Vocês não tem isso não? Tá bom. São 11h59, minha gente. Essa aqui é a 93 FM. Olá, JR, bom dia. Eu sou Francisca Marreiro, moro em Ipanema e gosto muito do debate. O debate é muito edificante na minha vida e na vida de todos que ouvem, né? Que Deus te abençoe e te guarde aí e uma paz para todo mundo. Amém. Aqui é o Reginaldo de Oliveira, eu sou da Assembleia de Deus Vitória em Cristo na Penha, pastor Sila, e a 93 é meu braço direito. Eu evangelizo e boto para ouvir a rádio, que é para aprender bastante a palavra com vocês. Vocês são demais. Um abraço a todos. Olá, paz, meu nome é Juliana, estou falando de Patos de Minas Gerais. Queria mandar um abraço para vocês e falar que eu gosto muito de ouvir o debate, são sempre assuntos muito interessantes. Quero mandar um abraço para minha família que mora aí no Rio de Janeiro, meu irmão, minha cunhada, meu sobrinho Vitor, para minha irmã que mora aqui em Minas, mas em outra cidade longe de mim, a Cristiane, minha sobrinha Maria Eduarda, Maria Fernanda, meu cunhado Antônio, meu marido e meu filho. E um abraço para vocês todos os ouvintes. Um beijo. Minha querida ouvinte, muito obrigado a você, Juliana, a irmã Francisca, o irmão Reginaldo, Deus abençoe a vocês e muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Dizer o seguinte, o testemunho sobre o debate você pode mandar por áudio durante o programa, tá certo? Sempre de 11 ao meio-dia, depois não dá, porque o telefone vai aqui para várias áreas, então a gente precisa de ter esse áudio disponível sempre de 11 às 12, a gente pega, tem uma equipe que pega todos os áudios, faz um arquivo, depois coloca aqui pra gente poder ouvir e compartilhar com você. Portanto, eu quero agradecer o carinho. Muito importante, tá bem gravado, assim, num lugar, sabe, às vezes você tá numa feira, você tá falando, você tá crente, você tá sendo ouvido, mas nós estamos ouvindo é a promoção do dia. O cara gritando lá atrás, então tem que ir para um lugar assim, mais ou menos tranquilo, não precisa ser banheiro. O banheiro vai dar aquele som de banheiro, nós vamos saber que você tá no banheiro, sabe? Então, sabe aquele negócio? Então grava e manda, vai ser um privilégio enorme ter você falando aqui na 93 FM. Um ano de amor e paz, alegria, muito mais, ouvindo a 93. Ô Marcela Bastos, convidei você para estar aqui, porque afinal de contas eu vou dar uma receita aqui. Eu tô inovando hoje, tô inovando, acho que a gente tem que sempre inovar. Entendi, quero saber se você vai comer a receita que você vai dar depois. Você que já deu uma olhadinha, esse é que é o problema.
da pessoa que faz o quê mesmo? Quando conta o negócio antes, é o quê mesmo? Spoiler, né? Você já deu uma olhadinha, você já deu um spoiler. Já deu um spoiler aí. Não, eu só tô perguntando se você vai dar uma receita. 2 unidades de berinjela. Pega aí, berinjela. Então vamos lá. 2 unidades. Pegou? O pastor Samuel tá arrepiado. 3 unidades de alho amassado. Alho é muito bom. Tem gente que come alho puro. Um pouquinho mais. Né? Pra resfriado é ótimo. 3 colheres de sopa de vinagre de arroz. Eu queria saber o que é vinagre de arroz. Vem lá, deve vir escrito. Deve vir escrito, né? Vinagre de arroz, é o que tá aqui. Tem vinagre de vinho tinto. E shoyu, 5 colheres de shoyu. Pastor sabe o que é shoyu, pastor? Abre e pega o outro microfone pro pastor lá. Vamos ter a participação do pastor Valdir Miyasato, que tem origem japonesa, então, portanto, sabe, identifica muito bem a importância do shoyu, né, pastor? Shoyu é molho de soja, né? Tem que ter shoyu, né? Tem que ter shoyu. Shoyu é bom demais. Shoyu deixa o negócio show. Óleo de gergelim, entendeu, pastor Samuel? Tem que ter uma colher de sopa. Pastor Samuel. Aí tem que ter saquê. Pastor, saquê não é um negócio... Saquê, eu já ouvi falar, mas não conheço. Saquê é complicado. Tem que ter uma colher, mas não embriaga, não? Não, saquê? Vai pela receita culinária, o né? álcool vai evaporar. Evapora o álcool. Uma colher de açúcar, que deve ser para ajudar, né? Agora eu vou perguntar isso aqui ao pastor Bruno, porque realmente eu não sei o que é isso. Glutamato monossódico. O que é isso? Glutamato monossódico. Uma pitada só. E eu acho que isso é alguma coisa para poder dar energia. Sim. Aí tem que ter cebolinha verde laminada a gosto. Isso faz com que esteja pronta, pastor Samuel, a salada japa de berinjela. Olha aí, uma salva de palmas. Muito bem. Hoje a pastora vai fazer tanto troço em cima da berinjela. Pra aliviar. Só o shoyu já vai, né? Mas quero dizer que a japa, que isso nós estamos homenageando o pastor Valdir Miyasato e toda a colônia japonesa que nos acompanha agora aqui no Debate 93, pela sua audiência, eu só tenho uma palavra. Arigatô. Obrigado aqui, meus queridos companheiros, pastor Samuel Silva, o rei da berinjela, pastora Gessiane Donato, que nem espirrou, se espirrou, aquele espirrinho de menina, né? Que ninguém escuta nada, ninguém escuta. Pastor Valdir Miyasato, pastor Bruno Monteiro, aqui eu peço que ore conosco, pastorzão, vamos colocar essa turma toda que tá aí no namoro, gente que tá sob pressão pra casar, o pessoal coloca aquela pilha, ouvinte, ora mais e coloca menos pilha, pelo amor de Deus, né? Vamos ter paciência e calma, já se disse. E eu repeti essa frase, não é minha, o encalhado não é quem não casou, é quem casou mal. Não sei quem disse essa frase, mas alguém muito iluminado trouxe essa frase, já repeti aqui, mas essa frase não é minha. Fica essa palavra para os nossos ouvintes. Falamos também sobre a questão de economia. Sei que algumas pessoas parecem ter dificuldade com a economia, mas precisam economizar e nós precisamos aprender a economizar, ainda que não tenham prazer em ver o preço do relógio e sair isento ali, feliz da vida, mas vida que segue. Vamos que vamos estar orando por esse assunto também. Temos orado todos os dias pela cura dos enfermos e o consolo aos corações enlutados, e assim como povo de Deus nós nos reunimos agora, queridos ouvintes, em oração, em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, queremos te agradecer por esse dia, Pai, pelo privilégio de podermos estar na sua presença, te servindo. Te agradecemos pela vida, Senhor, do JR, pela Rádio 93, ser esse instrumento de bênção para instruir as pessoas, para trazer, ó Deus, ensinamento de coisas que abençoarão a trajetória da vida de cada um. Oramos pela vida, Senhor, dos jovens das nossas igrejas, oramos pela vida daqueles que estão iniciando o relacionamento, Pai, que eles possam ter entendimento do que é a constituição de uma família, que eles possam, ó Deus amado, receber direção da pessoa certa para poder se casar e constituir um lar abençoado. Nós, ó Deus, te agradecemos pela vida dos colegas aqui debatedores e abençoamos a vida, Senhor, de cada um que está nessa hora nos ouvindo, com uma palavra de cura, com uma palavra de restauração, com uma palavra de milagre. Nós declaramos isso juntos como igreja, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.
Você acabou de ouvir Debate 93.